Olá pessoal, como é que estão vocês? Tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar aí de mais um elemento, né, da geometria. Vamos falar exclusivamente aí da reta, tá? Hoje nós vamos falar exclusivamente da reta. Então aqui, gente, ó, eu desenhei aqui um plano. Eu tenho aqui esse plano, tá? Tá cortando um pouquinho aqui, ó, mas dá para vocês entenderem aí. Eu tenho aqui esse plano. E eu vou chamar esse plano de plano alfa, né? Como vocês sabem, né, que eu ensinei para vocês aí que o plano ele é sempre representado, né, por uma letra do alfabeto grego. Então eu vou chamar esse plano aqui de plano alfa e sempre essa letra fica aqui no cantinho, tá? Fica sempre no cantinho aqui do plano. Lembrando que o plano aqui é apenas uma representação, tá? Porque o plano ele é ilimitado, né? Você pensa nele, né, se estendendo aqui, ó, para todos os lados. A gente faz uma representação. Então aqui eu tenho esse plano alfa, tá? E dentro desse plano alfa, digamos que eu tenho aqui, ó, um ponto. Espera aí, deixa eu só pegar aqui uma outra caneta aqui, que eu tenho aqui um ponto, tá? Dentro desse plano alfa, eu tenho aqui um ponto qualquer aí, e aí eu vou chamar esse ponto de ponto B. Vou chamar esse ponto de ponto B. Ok? Chamar esse ponto de ponto B, lembrando que o ponto ele é representado sempre por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, ok? Então eu chamei esse ponto de ponto B e nesse ponto, por esse ponto B aqui, ó, pode passar infinitas retas, ok? Nesse ponto aqui pode passar infinitas retas. Deixa eu só pegar uma régua aqui para ver se fica melhor. Ok, gente? Então vamos lá. Aqui ó, eu posso traçar essa reta. Aqui pode passar uma outra reta. Aqui também. Ok? Ok. Então aqui, pessoal, nesse ponto B, pode passar por aí infinitas retas. Ok, gente? Então, aqui eu tenho um plano alfa. Dentro desse plano alfa eu tenho um ponto B, né? E por esse ponto B pode passar aí, ó, infinitas retas por esse mesmo ponto, certo? Então vamos lá. Aqui eu tenho outro plano, aqui, que esse aqui eu vou chamar esse plano aqui de beta. Chamar esse plano aqui de plano beta, ok? E nesse plano beta, eu vou ter aqui dois pontos, tá? Digamos que eu tenho dois pontos aqui, ó, nesse plano beta. Deixa eu marcar aqui um ponto e aqui um outro ponto, tá? E esses dois pontos aí, eu vou chamar um de ponto A e vou chamar o outro de ponto B. Ponto A e ponto B, tá? E essa reta, sim, e nesse ponto A e nesse ponto B, eu posso traçar aqui, ó, uma reta, passando por esse ponto A e por esse ponto B. Então, gente, aqui, ó, por dois pontos distintos, só pode passar apenas uma reta, ok?
Depois vocês podem até procurar aí no dicionário, né, o que significa a palavra distinto, tá? 2 pontos distintos. Pode passar apenas uma reta, tá? Porque não tem como você traçar uma outra reta e passar nesse mesmo ponto, nesses mesmos 2 pontos, ok? Então só pode passar apenas uma reta em 2 pontos distintos, tá? E essa reta aqui, ó, ela também tem que ter um nome, né? Tem que ter um nome, eu vou colocar um nome dela aqui, vou chamar ela de reta R. Reta R, ok, pessoal? A reta, lembrando aí, né, só para lembrar, que a reta ela é representada sempre por uma letra minúscula do nosso alfabeto, ok? E assim, pode ser qualquer letra, mas na maioria das vezes a gente começa sempre do R. Reta R, reta S, reta T, reta U, entendeu? Começamos sempre aí do R. Na maioria das vezes vocês vão ver assim nos livros, tá? É claro que pode ser outras letras, né? Se tiver muitas retas, você vai colocar outras letras, mas geralmente a gente coloca aí começando da letra R, ok? Então, prosseguindo, né? Deixa eu tirar aqui. Vamos prosseguir aqui. Agora aqui, ó, nós vamos falar das posições de uma reta em relação a um plano, tá? Posições de uma reta em relação a um plano, certo? Então aqui eu tenho aqui um plano, né? Este outro plano aqui que eu também vou chamar de alfa. Vou chamar aqui de plano alfa. Então, aí nesse plano eu vou traçar aqui duas retas. Vou traçar aqui essa reta e vou traçar aqui essa outra reta, certo? Então eu tenho duas retas aqui nesse plano alfa. Ok, então eu vou chamar aqui de reta R, né? Reta R e reta S, certo? Reta R e reta S. Então, gente, as retas R e S, nesse caso aí, a reta R e S, elas não possuem ponto em comum, tá vendo? Elas não possuem ponto em comum. Como eu já falei, as retas são compostas por infinitos pontos, mas elas não possuem nenhum ponto em comum, tá? Então, essas retas, que não possuem ponto em comum, elas são denominadas de retas paralelas, tá? Essa aqui são retas paralelas. Retas paralelas. Tá? Quando fala em retas paralelas, a gente lembra até as ruas, né, gente? As ruas, de vez em quando a pessoa fala, qual rua que você mora? Você fala, eu moro na rua paralela à rua tal. Então, paralela é isso, viu, gente? Essa posição. Essa posição aqui, elas são paralelas, tá? Esse aqui indica que a distância dessa reta para essa outra reta vai ser sempre a mesma. Vai seguir por infinito, mas a distância de uma para outra vai ser sempre a mesma distância. São as retas paralelas, ok? Agora, aqui nesse outro plano, tem aqui um outro plano, e eu vou chamar esse plano aqui posso chamar esse plano aqui de plano gama, né, que é uma outra letrinha aí, mais ou menos assim, do alfabeto grego, de plano gama. E aqui nesse plano, eu vou marcar aqui um ponto, né, a representação aqui de um ponto. Digamos que eu tenho esse ponto aí. Eu vou chamar esse ponto, tem que dar um nome para ele. Eu vou chamar ele de ponto. Vou chamar ele de ponto C. Para mudar um pouco, né?
Então, vou chamar esse ponto de ponto C. Lembrando que o ponto sempre é representado com uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, dentro desse plano gama, eu tenho um ponto C. E por esse ponto C, eu vou traçar aqui, ó, uma reta. Traçar aqui uma reta. E vou traçar aqui uma outra reta. Vou traçar aqui uma outra reta. Então, nós temos aqui, gente, duas retas. Vou chamar essa aqui de reta S. E aqui eu vou chamar de reta T. Deixa eu mudar esse S aqui, né, gente? Senão ele vai ficar parecendo um S maiúsculo, né? E a reta tem que ser uma letra minúscula. Deixa eu colocar aqui. Ok. Reta S e reta T. Então, as retas R e T, que estão contidas aí nesse plano gama, elas possuem um único ponto em comum, que é o ponto C. Tá vendo? Elas possuem esse único ponto aqui, ó, em comum, que é o ponto C. Os outros pontos não são em comum, tá? Então, nesse caso, nós dizemos que as retas S e T são retas concorrentes, tá? Então, essas aqui são retas concorrentes, ou também a gente pode chamar de secantes, né? Reta secante. Ok? Então, as retas que possuem apenas um ponto em comum, um único ponto em comum, são chamadas, né, denominadas aí retas concorrentes ou secantes. Ok, pessoal? E sempre lembrando, né, que as retas, a gente fala reta, mas aqui é apenas, né, uma parte, um pedaço, né? Não pode esquecer disso, que as retas são infinitas, assim como os planos também, ok? Agora tem um outro exemplo que eu quero mostrar aqui para vocês, ó. O outro exemplo é o seguinte, digamos que tem aqui, deixa eu fazer aqui, digamos que tem aqui um plano, temos aqui esse plano, temos aqui um plano alfa, vou chamar ele de alfa, um plano alfa, e dentro desse plano alfa, eu vou traçar uma reta, aqui. Vou traçar aqui uma reta. Então, aqui eu vou ter uma reta. Uma reta R e uma reta S. Aí você pergunta assim, mas como assim, professor? Como tem uma reta R e uma reta S? Então, pessoal, nesse caso aqui, ó, as retas, elas podem coincidir, ou seja, elas podem estar ocupando a mesma posição no plano. Tá? Elas podem estar ocupando a mesma posição no plano. Nesse caso, dizemos que elas são retas coincidentes, que ela tem todos os pontos em comum. É como se tivesse uma reta aqui, ó, em cima da outra. Como se tivesse uma reta em cima da outra aqui, entendeu? Aí nesse caso elas estão ocupando os mesmos pontos em comum, tá? Elas são chamadas de retas coincidentes. Então nesse caso aqui, ó, retas coincidentes. Retas coincidentes. Ok, pessoal? Voltando aqui também, ó, eu esqueci de um detalhe aqui, ó, as retas paralelas, no caso aqui, ó, elas são representadas assim, ó, a gente indica assim, por exemplo, nós temos aqui a reta R e a reta S. Aí para a gente indicar, a gente indica assim, ó, R, paralela, a gente põe dois tracinhos assim, ó, paralela a S. Tá? Esses dois traços indicam que R é paralela
AS, tá? Se vocês verem assim em algum lugar, nos livros aí, nos exercícios, R paralelo a S, ok? Então, pessoal, é isso aí, viu? É isso aí as posições de uma reta, né, em relação a um plano, ok? Então, se ficou aí alguma dúvida, se caso vocês ficaram com alguma dúvida aí, vocês comente aí, deixa aí na mensagem para poder a gente estar esclarecendo melhor, ok? Então, até o próximo vídeo.